Ninguém nos ensina a lidar com o tão desejado sucesso. Fala-se de perda e trauma, mas não do colapso que pode vir quando tudo parece dar certo. O sucesso, assim como o sofrimento, exige resiliência, e quem não a tem pode ruir sobre o próprio brilho. Quando eu estava estudando para escrever meu livro sobre resiliência, eu buscava casos e descobri vários roqueiros que haviam perdido a vida ao completar 27 anos de idade. Isto me intrigou bastante e eu desenvolvi uma argumentação de que a resiliência também era relevante para lidar com o sucesso. Naquela ocasião eu não conseguia explicações adequadas, mas agora, conversando com o chat GPT, eu descobri que sou uma referência nacional nesse assunto por causa do meu insight e me trouxe várias referências que me permitiram compreender como o processo funciona. Então vamos lá. O sucesso tem um paradoxo. Qual é o paradoxo? As conquistas, ao mesmo tempo, provocam dissonância e perda de identidade, cujas causas são, em primeiro lugar, ansiedade pelo desempenho e o medo de perder status, evidentemente. Em segundo lugar, a síndrome do impostor, o medo de se descobrir como um impostor ou como uma fraude. Terceiro lugar, a perda de autenticidade, já que a sua vida passa a ser comandada por outros, e acompanhada de isolamento emocional. Por fim, a queda de desempenho, que pode, em caso extremo, levar ao colapso emocional, que é o burnout. Este quadro mostra algumas situações com casos reais, né? O primeiro deles, de fama súbita, o ChatGPT me sugere Britney Spears e eu pus no meu livro Amy Winehouse. Em todos os casos, em ambos os casos, uma perda de privacidade, hiperexigência e um destempero ou falta de controle das emoções. Segundo fator é o sucesso profissional rápido demais, ou meteórico, e nesse caso, o exemplo é Elizabeth Holmes, que se tornou bilionária aos 30 anos de idade e não tinha estrutura psicológica, o que levou a distorções de julgamento que fizeram ela sofrer muito depois. Terceiro caso é o das vitórias esportivas. Lembram do Mike Phelps? Em 2012, recebeu, creio que, 9 medalhas de ouro na Olimpíada. Ele, neste caso, foi estudado uma síndrome do pódio vazio. Também há uma questão que é conquista de status social ou político, e neste caso, o exemplo é Jacinda Ardern, que foi primeira-ministra da Nova Zelândia, e apesar do seu imenso sucesso, chegou uma hora que ela disse desistiu porque não tinha mais energia, mostrando um desgaste, uma perda de sentido em líderes que estão sob constante pressão. Também há uma questão de mudança de papel social, e aqui o exemplo é de J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, que se cria uma discrepância abissal entre a vida anterior e a nova imagem social que leva a toda essa desregulação. Um caso especial citado na literatura e bastante estudado é o caso do colapso ou burnout de CEOs por ansiedade de desempenho e por sobrecarga de demandas externas. Nós temos um dito popular que trata disso, né? Quanto mais alto, maior o tombo, e parece ser esse o problema. Este outro quadro mostra para 5 condições quais são as reações típicas de quem tem alta resiliência e baixa resiliência. Vou ler linha por linha. Então, a primeira condição é a condição emocional que parece prevalecer neste caso do sucesso. Quem tem alta resiliência mantém-se enraizado, tolera a ansiedade e consegue regular as emoções extremas. O de baixa
resiliência, por outro lado, tem picos de ansiedade, tem o medo da fraude ou perda e alterna entre euforia e colapso. Segundo fator é o cognitivo. O de alta resiliência reinterpreta o sucesso como informação e assume as responsabilidades que isso traz. O de baixa resiliência tem pensamentos tóxicos fixos, por exemplo, relacionados à síndrome do impostor, medo e pensamentos catastróficos. Isso faz com que ele perca a capacidade de pensar a longo prazo. Comportamento ou mudança comportamental. O de alta resiliência busca mentoria, impõe limites, delega e preserva suas rotinas antigas. O de baixa resiliência tem uma reação muito interessante, que é o trabalho compulsivo, o retraimento social, o abuso de drogas ou atenuadores de consciência e as decisões desesperadas. No campo social, o de alta resiliência mantém vínculos de suporte e reduz o seu isolamento. O de baixa resiliência perde apoio porque passa a confundir entre pessoas que lhe têm afeto e pessoas interesseiras. Com isso, as relações se deterioram. Por fim, o resultado a médio prazo do de alta resiliência é a expansão do repertório do seu propósito. O de baixa resiliência é a exaustão, a dissonância cognitiva e o colapso emocional. Notem os dois extremos. Evidentemente, a maioria da população está no meio termo, mas isso é só para dar contraste. Em síntese, o sucesso desorganiza quando rompe o equilíbrio entre identidade, propósito e regulação emocional. O segredo não é resistir ao sucesso, é ancorá-lo na realidade, aquilo que, em termos técnicos, na língua inglesa se chama de grounding. Quais são as intervenções e recomendações usuais para esses casos? Primeiro, treinamento em temperança para aprender a regular emoções, com isso a prática do mindfulness, meditação e assim por diante. Também mentoria e coaching. Também terapia, no caso de haver síndrome do impostor. E, por fim, no caso dos CEOs, é importante que a organização tenha políticas que lhe deem apoio. Dentre essas políticas, apoio integral, redução da sobrecarga de trabalho e uma cultura do descanso. Para concluir, a minha frase de fechamento é: a verdadeira resiliência não é só suportar dor e sofrimento, mas é também sustentar o que encanta com lucidez, sem se perder de si mesmo. Porque o sucesso é uma onda e só aprende a surfar, e só quem aprende a surfar continua de pé depois que ela passar.